mensagem tem a ver, sabe com o quê? O perigo, o grande perigo, os perigos de uma falsa conversão. Os perigos de você estar simplesmente convencido de que ama o Senhor. Os perigos de que simplesmente você está convencido de que o Senhor é tudo para você. Se isso não partir do seu coração, nada vai valer. É por isso que Deus trata Israel. O amor de Deus desce, né? O amor de Deus, ele está maior do que a sua ira. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pecado, lei, condenação. Graça de Deus, ela está superabundando sobre nós. Olha só que coisa maravilhosa. Então, quando estamos em dificuldades, ao invés da gente falar, eu amo a Deus, lembre-se de que Deus ama vocês. Deus ama a criatura. Deus nos ama, meus irmãos, de tal forma de que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenhamos a vida eterna. E tem coisa melhor do que a vida eterna, meus irmãos? Não tem. Não existe. O mundo tenta nos enganar. As facilidades do mundo tentam nos enganar de que há coisas que podem nos preencher. Mas, por natureza, só quem nos preenche é Deus. A presença de Deus. Deus presente em nossos corações. Quando a gente vai para o livro de Oséias, no capítulo 1, tem a apresentação dele como profeta, tem o casamento dele que é determinado, os filhos são anunciados, aí vem a restauração que está sendo proclamada no capítulo 1 ao capítulo 2, aí come adultério, divórcio, mas aí Deus vai e novo casamento. Capítulo 3 fala do amor de Deus, redenção. Meus irmãos, ao longo da experiência que eu tenho tido com as Escrituras Sagradas, tem uma palavra que resume bem o que diz a Bíblia: redenção. Se alguém chegar para vocês e perguntar, o que a Bíblia fala? Do que a Bíblia, do que se trata as Escrituras? Nunca esqueçam essa palavra: redenção. 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 É disso que trata as Escrituras, o tempo inteiro. Redenção. Seja lá com Israel, seja lá com os apóstolos, seja lá com a própria vida de Jesus Cristo, redenção. E aí é isso que o capítulo 3 trata, sobre a redenção do povo de Deus. Aí no capítulo 4 vem a mensagem de juízo, através de uma acusação, e finalizando aí o capítulo 5 vem o veredito. Então olha só a sequência do livro, é interessante a sequência do livro de Oséias. De tudo que se dá, tem uma acusação, no final da acusação vem um veredito. Aí entra o capítulo 6, que foi um texto que nós acabamos de ler. Interessante. Os irmãos vão entender o contexto agora. O profeta tinha acabado de acusar o povo. É uma coisa quando seu pai, sua mãe te acusa de alguma coisa, né? A primeira coisa que a gente fala: não, pai, eu vou mudar. Pai, eu vou fazer diferente. Confia em mim, pai. Amanhã o senhor vai ver diferente. Não, pai, eu errei, pai, mas daqui 2 dias eu nunca mais vou fazer isso. Né? Então, no casamento, né? Bem me reclama, a toalha está fora. Bem, daqui 2 dias, bem, eu vou botar a toalha no lugar certinho. Né? Assim, daqui 2 dias eu vou resolver isso. Né? Desse jeito. Acabou de me acusar, acabou de me dar a sentença, e aí eu vou lá e desespero na hora e falo: não, vamos voltar, não, eu preciso voltar, eu preciso. Se isso for assim, o nosso coração não é transformado. E é isso aqui que está o contexto. Por isso que quando eu li esse texto, eu li de um outro jeito, e quando eu passei a entender o contexto da situação, eu vi que é diferente a interpretação. A interpretação verdadeira é essa. Aqueles estão sendo o quê?
altivos na situação. Não! Nos tornemos ao Senhor, voltemos ao Senhor. Daqui 2 dias Ele vai curar nossa ferida. Olha só. É assim que acontece? Não. Então, é interessante que diante do castigo, o castigo já estava ali determinado. O povo bota uma reação, esboça uma reação. Naquele primeiro momento ali, ó, que você está lá confrontando seu funcionário, ó, tem que ser assim, aí ele vira para você, não, então, a partir de agora vai ser diferente, eu vou mudar. Só com palavrinha bonita, aquele dia ali foi porque aconteceu uma circunstância na minha vida, e por aí vai. Essa é a fala deles naquele momento. Simplesmente eles se voltam ali de uma maneira superficial para com Deus. Aí eu pergunto aos irmãos: ter uma atitude dessa engana a Deus? Porque Deus sonda o quê? Está aí. Está aí a resposta. Então não adianta eu falar palavrinhas bonitinhas. Não adianta eu me justificar de maneira bonitinha. Não adianta eu fazer isso da melhor forma. Não adianta. Não adianta. Com Deus não adianta. Não adianta eu pintar as coisas do meu jeito. Não adianta eu querer caminhar do meu jeito. Porque Deus sonda os corações. Como está o seu coração hoje para com Deus? Se alguém perguntar a você quem Deus é para você hoje, a resposta que vai vir é uma resposta baseada no que está no seu. Muitas pessoas falam: eu estou maravilhado com Deus, amanhã eu vou abrir a minha 3ª empresa. Eu estou maravilhado com Deus, amanhã eu vou casar. Eu estou maravilhado com Deus, amanhã eu vou ganhar R$1 milhão. A gente vai ouvir muitas respostas assim. Muitas respostas assim. E isso tem que nos preocupar. Se o nosso coração tendenciar a dar respostas em relação a Deus, com base nisso, quão miseráveis nós somos para um Deus tão amoroso, para um Deus tão grande, para um Deus tão milagroso, tão misericordioso, e a gente simplesmente pensar nessas respostas. Então, o que Deus sempre espera de nós é sinceridade de coração. Sinceridade de coração. Um coração sincero. Meus irmãos, um coração sincero diante de Deus, muitas vezes, não importa a circunstância, seja lá qual for. Vamos pensar na vida dos apóstolos. O que eles fizeram? Deram a vida pelo nome de Cristo. Eles deram a vida pelo nome do Senhor. Eles não abdicaram do nome do Senhor, mesmo diante da perseguição. Se você crê em Cristo, você vai morrer. E aí? Eu vou morrer. E eles morriam como? Louvando, como tochas de fogo nas estradas de Roma. Era assim que acontecia. Foi assim que aconteceu. Por quê? Porque os corações deles estavam tomados pelo Evangelho. Eles estavam totalmente preenchidos pela verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho, ela é totalmente suficiente para preencher todos os espaços que a nossa vida tem, que a nossa mente tem, que a psicologia muitas vezes, com todo respeito, se tiver psicólogo aqui, com todo respeito todas as profissões, mas em relação à criatura e Deus tem o seu lugar. E o seu lugar, Ele não vai negociar com nenhuma ciência. Coloquem isso na cabeça de vocês. Eu sou da área da saúde. Eu sei que o medicamento serve para aquilo. Mas
Se Deus não quiser que aquele medicamento haja naquilo, eu posso falar o que for para o meu cliente, para o meu paciente, eu posso falar o que for, não vai acontecer. E é interessante que às vezes entra duas pessoas lá na farmácia, fala que está com a mesma coisa, eu indico o medicamento, aí uma dá certo, a outra não dá. Aí eu falo, meu Deus do céu, que negócio é esse? Soberana seja a tua vontade. É assim que acontece com Deus. E eu digo a vocês, meus irmãos, Deus conhece até a quantidade dos fios de cabelo da nossa cabeça. Até onde nós iremos, Ele sabe. Tudo da nossa vida Ele sabe. Agora eu preciso provar para vocês, por que o arrependimento de Israel aqui foi superficial. E eu vou provar com o próprio texto que eu acabei de ler. Olha só que interessante. Israel, meus irmãos, quando eles falam assim, quando o povo de Deus fala assim no texto, olha só que interessante. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Olha só. É igual quando a mãe bate no filho. O que é que o filho faz? Ô mãe, eu vou mudar. Mãe, eu prometo, mãe. Eu juro, mãe, eu vou mudar, mãe. É assim. A primeira coisa que a gente fala é isso. E é isso que está acontecendo aqui. Sabe por que eles falaram isso? Porque eles não estavam preocupados com o erro. Eles estavam preocupados com a consequência do erro. Quando a gente apanha da mãe e do pai, não está preocupado inicialmente, né? Não está preocupado com o meu erro. A gente está preocupado com quem apanhar. É por isso. É por isso que a gente vem com desculpinha. Não, vamos fazer diferente. E é por aí. Então o texto ele leva nessa tônica. Eles tinham sido acusados, a sentença já estava pronta, já estava determinado o que ia acontecer, e agora eles vão lá com palavras bonitinhas. Não, nos tornemos ao Senhor. Vamos nos voltar ao Senhor, que Ele vai nos sarar. É igual a mãe, né? A mãe bate e depois vai lá, ô meu filho, deixa eu passar um remedinho aqui, né? Ah, minha mãe bateu. No instante ela vai vir me dar um dengue. É assim que funciona. Com Deus funciona assim? Não. Apesar de que Ele é misericordioso, é compassivo, mas nesse texto aqui Ele está sendo duro. O povo é que está com a respostinha superficial. Então o grande problema é esse. Eles estavam sendo preocupados em serem curados, em Deus tratar as feridas. Eles não se arrependeram de verdade. Eles não se arrependeram de verdade. Tem vários textos na Bíblia que dão exemplos de pessoas que se arrependeram de maneira genuína. Lembra do filho pródigo? O que aconteceu com o filho pródigo? O texto fala claramente que ele se arrependeu, ele caiu em si. Então, quando a gente está corrigindo alguém, quando o Rob está lá corrigindo, ele tem que entender o erro dele. Eu errei. Meus irmãos, isso é princípio de vida. Quando nós entendemos o erro, automaticamente o nosso coração ele vai ser o quê? Transformado. E uma vez que nós somos transformados por aquele erro, automaticamente as nossas práticas vão mudar. Quando você é convencido do que o que você fez te distanciou de Deus, o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai te conduzir a ter uma vida diferente. Não se aproprie do que você sabe, não. Se apropriar do que a gente sabe, meu Deus, é caminho de perdição. Mas se aproprie do que o Espírito Santo pode fazer em nosso coração. Meus irmãos, sinceramente, eu gosto sempre de falar isso. Apesar de ter aí na faixa dos 36 anos, tem tanta gente aí com 50, com 60, com 70, que dorme e acorda com convicções que não colocam em confronto com Deus. Isso não tem idade não, meus irmãos. Temos que ser humildes. A nossa vida tem que ser uma vida de retidão mesmo, porque nós não sabemos nada da vida. Não sabemos. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala, eu sou experiente nisso. Não, meu filho. Você tem história. Todo mundo respeita a sua história. Nós temos histórias vividas. Mas não significa que a minha história vai ser igual a de Rock.
Porque eu posso chegar lá na empresa de rock e falar: ó, rock, lá na minha empresa funciona assim, na sua vai funcionar assim. Quem disse que eu posso falar isso? Não dá. E na vida com Deus também é a mesma coisa. Cada um tem a sua história. Não adianta. Nós somos responsáveis, cada um de nós, todos nós que aqui estamos nesse auditório, somos responsáveis para com Deus. Primeiramente pela sua vida. Deus te deu a vida. A vida. Tem até um videozinho legal que passa aí nas redes sociais, né? Que o pessoal fala a respeito das dificuldades, que está com dificuldade e tudo. Aí a pessoa fala assim: eu vou resolver, eu vou te dar 1 milhão para comprar a sua vida. Já viram esse vídeo, né? Já viram esse vídeo? Não, passa direto aí. Eu vou te dar 1 milhão pela sua vida, você me dá? Aí o que a pessoa fala? Todas, pelo menos todas que eu ouvi. Ela: não, minha vida não. Por 1 milhão de reais vai resolver todas as suas dívidas. Você não está com dívida? Ainda fala assim: pô, está com dívida, eu te pago 1 milhão, agora você me dá a sua vida. Nós temos a vida, meus irmãos. Foi Deus quem deu. Sei que tem lá a paternidade, a maternidade, mas se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Ele nos deu a vida. Então, primeiro ponto, os irmãos entenderam, né? Eles queriam livrar o quê? Das consequências. Eles não queriam confrontar. Eles não queriam olhar para a situação e falar: meu Deus, será que eu estou errado? Não, eles foram castigados e simplesmente eles fugiram da situação. Não, a gente vai tentar resolver. Mas com Deus não funciona assim não. Olha só a audácia do povo. Continuando a ler o texto, olha só que interessante. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante. Olha a audácia do povo, meus irmãos. É igual tá lá com o papai e mamãe, acabou de corrigir, acabou de castigar. Não, papai, eu vou mudar. Amanhã o senhor vai comprar isso para mim. A gente vai comer uma pizza. Olha só a audácia. Israel se atreveu a falar isso. Só em 2 dias a gente vai sarar, né? Em 2 dias o Senhor vai nos, meu Deus do céu, reconciliar, restaurar, e estaremos com Ele. Olha os perigos, meus irmãos, de uma falsa conversão. Quando nós somos convencidos de que sabemos muito. Se os irmãos me perguntarem: Danilo, o que você tem aprendido com Deus? Apesar de estar no seminário, apesar de ter tido a oportunidade de estudar as Escrituras por um bom tempo, o que você pode falar? Meu testemunho é isso, meus irmãos. Cada vez que eu leio mais as Escrituras, eu vejo o quão miserável eu sou e quão pouco eu sei. Deus, Ele é algo insondável. E a gente perde muito tempo com outras coisas. Só que quando você tira um tempinho para Deus, o negócio é tão milagroso que, quando eu estava estudando para trazer esse sermão, Grazi ouviu eu falar algumas coisas lá em casa, parece que eu estava entrando em transe ali, né? Da revelação que Ele vai trazendo ao você ler as Escrituras. E aquilo ali parece que não é nada assim, né, de coisa pentecostal, de girar, nada disso. Mas de você olhar para aquilo e reconhecer a fidelidade de Deus. De você reconhecer quem Deus é. E sabe o que é mais importante? Eu chegar ali, parar naquele momento e dizer assim: meu Deus, diante de tantos problemas e dificuldades que eu tenho para enfrentar, o meu coração, ele se encontra pleno, em paz. Eu pergunto a vocês: tem maior bênção que essa? Em sentir essa paz que é dada através do Senhor, que o Senhor não negocia com nada neste mundo. Ele nos ama de tal maneira que Ele não negocia o seu coração. É o desejo de Deus tratar cada coração, seja aquele que ainda não se decidiu, mas também aquele que já se decidiu, assim como nós que já temos um tempinho de vida cristã.
por mudanças, seja na área conjugal, seja na área familiar. Meu Deus, se eu for elencar para os irmãos aqui quantos pontos eu tenho para eu melhorar, meu Deus do céu, eu ficaria um dia só para retratar isso. Então, meus irmãos, Israel nesse momento ele ainda quis escolher o tempo de Deus, o tempo de restaurar. Olha só a audácia, interessante isso. Israel naquele momento acreditava que Deus ia tratar ali naquele momento, rapidamente, só por falar palavras bonitinhas. Vamos, nos tornemos ao Senhor. Em terceiro lugar, para a gente fechar, então vejam bem, primeiro eles, na verdade, queriam se livrar das consequências do pecado, mas não queriam olhar o confronto. Depois eles simplesmente queriam que Deus respondesse de maneira o quê? Imediata. Agora, por fim, isso aí, os irmãos já ouviram várias vezes. Eles queriam mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. O texto diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Danilo, onde é que isso está no texto? Aí a gente precisa entender o contexto total. Sabe o que Israel estava fazendo? Estava adorando um Deus chamado Baal. Os irmãos já ouviram falar de Baal? Já ouviram? O Deus Baal, Deus lá, pagão, era o Deus da fertilidade, prosperidade. E tem muita relação com colheita. Olha só que interessante, entenderam agora no texto? O que tem a ver com colheita com o texto que nós lemos? Porque no finalzinho, o que eles falam? E Deus vai vir como? Chuva. E a chuva vai regar para a gente fazer o que depois? Colher. Olha só que interessante. Olha a audácia dos israelitas naquele momento. Eles primeiramente fugiram das consequências. Simplesmente o medo deles, estava em relação às consequências, o julgamento. Depois eles colocaram o tempo. Não, vamos nos voltar para Deus. Vamos de fato entender aqui o que a gente vai fazer para melhorar, porque em 2 dias Deus vai nos restaurar. Aí olha só o que eles falam no final: Deus vai descer a nós como chuva, e essa chuva vai fazer com que a gente colha lá na frente. Em outras palavras, perceberam aí como que eles estavam em um caminho perigosíssimo? Que caminho perigoso foi esse que Israel viveu? Isso acontece no nosso meio. Quantas pessoas eu já ouvi falar: não, eu quero Deus, porque Deus me dá isso. Não, eu quero Deus porque Deus vai restaurar isso em minha vida. Meus irmãos, eu digo a vocês de todo o coração: se o nosso coração, se a mudança da nossa vida não partir do nosso coração, em vão nós estamos vivendo. Deus sonda os nossos corações, que na Bíblia quer dizer mente, aquilo que nós refletimos. E a nossa vida, a nossa prática tem a ver com o que nós refletimos. Se eu entendo que Deus é amor e que eu devo amar, então apesar das dificuldades, apesar das injustiças, eu vou amar. Não sei como, Deus vai me fazer amar. É assim que funciona. Não adianta a gente passar pano. Essa expressão é muito usada hoje, passar pano em algumas coisas. Deus é realista para com as nossas vidas. O povo de Israel viveu uma situação que mostra isso. Não adianta. Os nossos corações têm que ser restaurados por Deus. Então, se você está em dificuldade, peça a Deus que restaure o seu coração. Através da restauração do seu coração, a
suas atitudes vão mudar, porque você vai cair em si, você vai reconhecer as suas dificuldades, os seus pecados, e isso vai fazer com que o Espírito Santo, que está lá, tem aquele grande ministério de convencer nós do pecado, da justiça e do juízo, nos ajudar a ter uma vida diferente. Que Deus nos ajude a nos libertar daquelas convicções que está em nossa vida, assim, que a gente fala, isso aqui eu não negocio, eu aprendi com meu avô. Você não tem a ver com o Senhor, abdique-se disso, liberte-se disso. Tudo aquilo que você colocou em seu coração, que você vive como regra, se não tem a ver com Jesus Cristo, tire, se liberte logo, porque isso deve estar te amarrando para conhecer a verdade do Senhor. Isso deve estar te amarrando de maneira assim, sugando a sua vida, para você desfrutar da maravilha que é pertencer a Cristo. O irmão Roque falou aqui do engarrafamento das pessoas. Meus irmãos, eu estou quase para sair dos grupos de WhatsApp. Eu tenho muito grupo de WhatsApp, que tem muito amigo que joga bola. E os ambientes que às vezes a gente frequenta, eu gosto muito de futebol, os irmãos sabem aqui. Sinceramente, eu fico olhando, meu Deus, quantas vidas estão sendo entregues a coisas que não vão nos preencher. Há dias que vão passar e depois vem a ressaca, vem o arrependimento. Aquele primeiro momento ali, aquele arrependimento natural, mas que nós venhamos a ser luz para esses nossos amigos, a mostrar quão maravilhoso é estar aqui nesta igreja para cultuar ao Senhor, para registrar a todos eles a importância de pertencer a Deus, porque Deus sim, Ele nos preenche, Ele nos preenche. Então, meus irmãos, Deus não se impressiona com palavras bonitinhas, não. Deus não se enganou com os israelitas, Ele não. Deus não se enganou, porque Ele sonda os corações. Lá, depois no capítulo 7, no mesmo capítulo 6, Ele vai dizer assim: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo. Tem até um ditado que faz uma relação até com política, né? Política é como nuvem, de um dia está de um jeito, do dia está de outro. A mesma coisa foi as palavras dos israelitas ali. Por que Deus falou isso a respeito deles? Porque Deus, Ele não se importa com o que se é falado nesse contexto aqui. O que Deus estava falando? Que se importava com o quê? Com o coração. Então não adianta argumentar com Deus. Entregue o seu coração a Ele. Entregue a sua vida a Ele. Seja como estiver. Entregue. Qual o significado de Deus para você? Diante da iminência da sua volta, desperta, ó tu que dormes. Diante da iminência da volta de Cristo, como está o nosso coração diante dessas verdades? Como está? Estamos na expectativa? Estamos com medo? Ou estamos assim, ó Deus, volta daqui 3 anos para eu casar, volta daqui 4 anos para eu ter o segundo filho? Será como é que nós estamos? Qual a nossa maior segurança? Qual a nossa maior segurança? Como líderes de família, como filhos, como mães, seja lá qual for a sua representatividade na sua família, como está a sua segurança? Tenho certeza que as respostas que todos vocês farão a essas perguntas é que vão guiar a vida de vocês. Guiem-se por Jesus Cristo. Guiem-se por Jesus Cristo. Guiem-se por Ele. Se apeguem a Ele. Segurem na mão dele. Para finalizar, a Catedral de Lübeck, na Alemanha, nunca fui lá. Já pensou? Um dia a gente for lá? Mas nunca fui lá. Mas tem algo escrito lá muito bonito. E eu quero encerrar essa mensagem com o que está lá.
Diz assim: tu me chamas de mestre e não me obedeces. Tu me chamas de luz e não me vês. Me chamas de caminho e não me segues. Me chamas de vida, mas não me desejas. Me chamas de sábio, mas não me escutas. Me chama de amável, mas não me amas. Me chama de rico, não me invocas. Me chama de eterno e não me buscas. Me chama de justo e em mim não confias. Me chama de nobre e não me serves. Me chama de Senhor e não me adoras. Se eu te condenar, não me culpes. Que Deus assim nos abençoe e nos faça ter um coração cada vez voltado para Ele, e que assim os nossos corações venham a despertar diante das verdades que temos nas Escrituras Sagradas, que o amor de Deus redentivo ele permeie na vida da Igreja Batista Remanescente, para que todos os corações eles se abram cada vez mais ao Senhor, e as pessoas que estão se achegando a ouvir o Evangelho também sejam impactados e tomem a decisão mais importante das suas vidas, de que é seguir ao Senhor. Obrigado, meus irmãos, que Deus abençoe a todos.